pessoas que possuem interesses em comum pode também ser entendido como um instrumento pelo qual trabalhadores se juntam pela luta por seus direitos, superar dificuldades, gerar benefícios econômicos, sociais e políticos. Nesse sentido, a Associação de Arquivistas da Paraíba, marcada pela contribuição coletiva de diversos agentes, exerce desde 2013 sua louvável missão de integrar a comunidade arquivística na luta pelo bem comum. Dentre os grandes feitos realizados nesses 10 anos, a APB já combateu diversas irregularidades no que diz respeito à oferta de vagas em editais de concursos, representou o Fórum Nacional das Associações de Arquivistas do Brasil, FINARC, no Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, colaborou com a realização do 22º Encontro Nacional de Estudantes de Arquivologia, contribuiu para a realização de várias edições da Semana Nacional de Arquivos, estabeleceu a recomendação salarial para arquivistas técnicos e estagiários, promoveu o 8º Congresso Nacional de Arquivologia e participou ativamente das discussões que resultaram na criação do Arquivo Público do Estado da Paraíba. Atualmente, o esforço da APB pela visibilidade profissional da categoria pode ser destacado nas seguintes ações: a luta pela implementação do Arquivo Público Municipal de João Pessoa, através da participação do Conselho Municipal de Transparência Pública e combate à corrupção, a representação das demais associações de arquivistas no Brasil no Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro, a luta pela criação dos Conselhos Federal e Regionais de Arquivologia no país e apoio constante aos 2 cursos de arquivologia em suas ações, bem como aos seus centros acadêmicos. Todas essas ações têm sido encaradas tendo por base, a constante interação e partilha entre as pessoas associadas. Na noite de hoje, porém, a grande estrela a ter seu brilho destacado em favor do associativismo é a aniversariante, professora Ana Maria Camargo. Tendo nos deixado no ano passado, Ana Maria Camargo foi uma das maiores pensadoras da questão dos arquivos no Brasil. Foi professora da Universidade de São Paulo, USP, e produziu ampla bibliografia na área de arquivologia e história, formando gerações de pesquisadores brasileiros e da América Latina. Intelectual de reconhecimento internacional, deixou um importante legado na área da arquivologia, colaborando em diversas instituições, como o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Arquivo Histórico de São Paulo, o Conselho Nacional de Arquivos, o Conselho Internacional de Arquivos. Além disso, Ana Maria foi uma das fundadoras da Associação de Arquivistas de São Paulo, instituição decisiva na estruturação do campo profissional dos arquivistas brasileiros. Como forma de honrar seu legado, vamos juntos aprender com sua trajetória e gerar novos frutos em nosso Estado. Passando agora, a gente fica, registrando aqui o nosso agradecimento a Ana Maria de Almeida Camargo. E a próxima atividade nossa agora é a composição da mesa redonda intitulada Ana Maria Camargo, Autonomia e Dedicação dos Arquivos Brasileiros. Para a realização dessa mesa redonda, nós vamos contar com suas amigas e associadas da AAPB. Tenho a honra de convidar Ana Andréa de Castro, arquivista da Universidade Federal da Paraíba, Ana Isabel de Souza Leão, funcionária da Instituição da História dos Arquivos no Estado da Paraíba, e a professora doutora Lúcia Guerra, da Universidade Federal da Paraíba. Antes de convidar o nosso mediador da mesa, que bendito vai ser ele entre as mulheres, eu quero particularmente quebrar o protocolo e agradecer a essas 3 mulheres que aqui estão, por abrir caminho na arquivologia paraibana. Elas e seus esforços desbravando o campo, organizando os arquivos, fizeram história, organizando arquivos e estabeleceram princípios que respeitam a arquivologia. Então, diferentemente de muitas atuações, elas respeitam a arquivologia e não atuam de forma deliberada.
Elas conhecem a arquivologia e ajudaram a construir esse cenário da arquivologia aqui na Paraíba, não baseada em achismos, mas respeitando os princípios e colaborando com a construção fundamental da nossa área nesse estado. Agora, Ana Maria deixou um legado internacional e nacional, e essas três mulheres marcam o legado paraibano, né? A história da arquivologia na Paraíba, sem dúvida. Sem mais delongas, agora eu tenho o prazer de convidar para mediar a mesa o coordenador de comunicação da Associação de Arquivistas da Paraíba, Vitor Hugo Teixeira. Serviço resumo expandido. A palavra está com a mesa. O mediador fica à vontade. Olá pessoal, muito boa noite. É uma honra enorme que nos traz aqui nesse momento. Nós aceitamos o desafio, né? Já agradeço pela oportunidade, pela confiança dos departamentos, da diretoria da APB, pela confiança, né, de estarmos aqui para mediar, fazer esse difícil trabalho de mediar uma mesa com essas três pessoas tão importantes. Elas mandaram um resumo do currículo, e eu vou ler aqui para vocês, à medida que a mesa for acontecendo, mas vocês, quem não conhece ainda, saibam que é apenas um pequeno resumo, viu? Porque cada uma está aqui, primeiramente pela sua amizade e forte relação com a Ana Maria, e depois disso, por conta da sua contribuição também para a nossa área, para a arqueologia e para o associativismo. Então, sem mais delongas, vamos começar com Ana Isabel, que é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Pernambuco, arquivista com especialização em organização de arquivos pela UFPB, especialista em restauração de documentos e encadernação de livros. Foi diretora da Divisão de Documentação e Arquivo da Fundação Joaquim Nabuco, diretora do Departamento de Documentação e Arquivo da Fundação Casa de José Américo, diretora da Coordenadoria de Documentação e Arquivo, órgão que criou e implantou no Governo do Estado da Paraíba, destinado à guarda temporária dos documentos do Governo Estadual. Foi professora convidada da disciplina de Conservação de Documentos do curso de Especialização em Organização de Arquivos, promovido pela UFPB. Foi diretora do Arquivo Geral Municipal de Cabedelo, membro da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Cabedelo, diretora da Divisão de Memorial Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, é membro sócio da União Brasileira de Escritores, membro acadêmica da Academia de Letras e Artes do Nordeste, a AUNE, da Academia Cabedelense de Ciências, Artes e Letras e da Academia Cabedelense Estudantil Infanto Juvenil de Artes e Letras. Ela fundou e dirigiu o Núcleo Regional da Paraíba, da Associação de Arquivistas Brasileiros, até a sua extinção em 1998. Foi bibliotecária da UFPB, no campo de Campina Grande, exercendo o cargo de bibliotecária-chefe do Serviço de Usuário e bibliotecária-chefe também na Biblioteca do Campus 1 da UFPB, desde 1981 até a sua aposentadoria. Ana Isabel ainda é escritora, com aproximadamente 28 livros publicados e 34 artigos publicados em revistas, jornais locais e nacionais, e é integrante do grupo de estudos arquivísticos, além de membro do Conselho de Ética da nossa APB. Então, com a palavra, nossa querida Ana Isabel. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Primeiramente, parabenizo a Associação dos Arquivistas, na pessoa de sua presidente, Gabriela Garcia Londres, pela brilhante iniciativa de promover esse encontro paraibano de arquivistas em homenagem e que homenageia a nossa querida e inesquecível Ana Maria de Almeida Camargo e sobre o seu legado para o associativismo. Agradeço o honroso convite de participar deste importante evento. Cumprimento as colegas dessa seleta mesa, a professora Lúcia Guerra, gerente do arquivo da Fundação Casa de Américo, a historiadora e arquivista Ana Andréa Castro, ao arquivista e coordenador dessa mesa, Vitor Hugo, esse jovem competente, diretor de Publicidade e Relações Públicas da APB, e também a todo o público aqui presente, professora Irene, fundadora do GEARC,
professora Mariane, Mariane, oh meu Deus do céu, desculpa, da professora da Universidade Federal da Paraíba e também doutora já, né? Laura Baracuí, do GEARC, a nossa querida vice-presidente da Associação dos Arquivistas da Paraíba, Aurora Maia, e todos aqui presentes também já foram, todas as autoridades aqui citadas, quando vieram à mesa. Agradeço também às colegas amigas que nos enviaram várias fotografias que aqui vão ser passadas e alguns documentos completando informações pessoais sobre Ana Maria. E cito aqui as pessoas muito importantes na vida de Ana Maria. Silvia Baceto, que é amiga desde 1974, amiga dessa batalhadora Ana Maria. Ana Célia Navarro, atual presidente da ARC São Paulo, que substituiu em 1910 a professora Ana Maria. A professora Cátia Isabelle Silvana Goulart, que sempre acompanhou Ana desde quando foi presidente do núcleo da AB São Paulo, sendo ela a vice-presidente e parceira em várias publicações de livros. Acompanhou a amiga até os últimos momentos de sua vida terrena. Esse evento servirá para dignificar e enaltecer a grande contribuição de Ana Maria nos arquivos da América Latina e nos arquivos brasileiros. No ano de 2023, a arquivologia teve duas grandes perdas. No mês de março, com a partida da querida Heloísa Belotto, e em setembro, Ana Maria de Almeida Camargo, e foram duas grandes amigas e consideradas as papisas da arquivologia. Nesse período, a arquivologia chorou. Ana Maria Camargo nasceu no dia 10 de abril, hoje, comemorando seu aniversário, de 1945, pelo que parabenizamos hoje, esse dia. Hoje tem festa num lugar muito lindo, que é o céu. Parabéns, Ana Maria Camargo. Ana Maria faleceu no dia 24 de setembro de 2003, dia muito triste para o mundo da história e para a arquivologia como um todo. E também para todos que amavam. Acho que muitas pessoas amavam Ana. Tudo ainda é muito recente e doloroso. Apenas 6 meses e poucos dias se passaram. Ana Maria é filha de Áureo de Almeida Camargo, nascido em Amparo, São Paulo, em 23 de novembro de 1901 e falecido em 1976, aos 71 anos de idade. E de Zuleika Almeida Camargo, nascida em 1921 e falecida em 1889, aos 68 anos. Ana sofreu muito com a perda da mãe e do pai. Ana teve só um irmão, que faleceu também. Foi casada com Paulo, mas não tiveram filhos. Seu pai, em 1931, tornou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e foi secretário particular de seu pai, Lauro Ferreira de Camargo, quando era interventor federal de São Paulo, no mesmo ano de 1931. Áureo, seu pai, participou ativamente do movimento constitucionalista de 1932 e combateu como soldado do batalhão de 14 de julho de 1932. O batalhão era chamado 14 de julho de 1932. Após o desfecho da Revolução Constitucionalista de 1932, iniciou uma busca por documentos com o interesse de constituir uma coleção formada por documentos específicos do movimento constitucionalista de São Paulo.
Tornou-se um verdadeiro colecionador desse movimento, defendendo a preservação dessa memória. Foi também escritor. Ana Maria foi criada nesse meio de políticos e de colecionadores de documentos importantes para o país. Seu pai possuía uma rica biblioteca que Ana Maria herdou muitos dos seus livros e também acrescentou, como ela dizia, eu tripliquei esse acervo. Herdou também parte da biblioteca do bibliófilo Rubens Borba de Moraes, nascido em 1899 e em 1986 falecido, de quem foi sua aluna. Juntos organizaram o livro Ana Maria e Paulo e Rubens Borba. O nome do livro é Bibliografia da Impressão Régia do Rio de Janeiro, publicado pela Cosmo em 1993. Ana tinha o maior orgulho de sua valiosa biblioteca, que estava localizada na sua residência, era um apartamento, na rua 9 de Julho, nos bairros do Jardim, São Paulo. Muitos documentos colecionados por seu pai e também de seu avô estão no Arquivo Público de São Paulo. Essa informação foi me passada pela arquivista e paleógrafa Jude. Essa coleção e essa documentação do pai e do avô de Ana foi vendida por Ana para o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Segundo Zé Francisco, que foi se orientando, ele diz: ela estudou a biblioteca do pai a ponto de entender quais eram os eixos da coleção e trabalhou para completá-la. Com isso, gostava de contar que triplicou o acervo de livros. Falava com orgulho e carinho do seu pai. Ana Maria era uma pessoa simples, muito reservada na sua vida privada. Não gostava de partilhar a sua vida. Mas era uma pessoa dinâmica, caprichosa no que fazia, estudiosa e muito iluminada. E estava sempre atualizada das informações. Ouvi pela primeira vez falar sobre o ChatGPT por Ana Maria através de uma de nossas reuniões online de GA. Ela estava sempre à frente de tudo. Vou pincelar alguns dados sobre essa colega amiga antes de chegar ao assunto principal. Ana gostava de colecionar canetas, borrachas, cardápios de restaurante, livros de receita, manuais de etiqueta, objetos pessoais e de desconhecidos, objetos antigos, e afirmava que tudo tornava-se acervo documental. Muitos desses documentos eram adquiridos na Feira do Bexiga, em São Paulo, né? E usava para dar aulas aos seus alunos, que sempre a procuravam e a admiravam. Tinha uma vida intensa e dividia seus momentos com a arte, música, artes gráficas, aulas de história e com os arquivos, que foi sua maior paixão, apesar de ser historiadora. Gostava de música, aprendeu piano no colégio e dizia que arranhava um pouco. Tocava bem o acordeon e o violão. Depois da minha apresentação aqui, nós vamos ver um áudio de Ana, um vídeo, né? De Ana tocando violão, com a voz belíssima, vocês vão ver. Esse material foi me passado por Silvia Baceto, amiga de Ana, há muito tempo. Era colecionadora de CDs musicais. Esse material ainda se encontra na casa, no apartamento de Ana. Está sendo separado pela historiadora e essa amiga, como já foi citado, Silvia. Parte da sua biblioteca de arqueologia já foi doada pela USP, conforme era o desejo de Ana Maria, apesar da gente ter pedido, não foi para cá, numa das reuniões, mas foi para a USP. Ana Maria amava cachorros. Em toda a sua vida possuiu vários cachorros. Um dos últimos cachorros foi o Mosquito, dado o nome por ela, que faleceu no dia 19 de agosto, pensou, dia do historiador. Morreu o Mosquito.
Portanto, 25 dias antes do falecimento de Ana. Deus sabe tudo. Ele ia ficar sozinho. Esse acontecimento deixou Ana com uma grande tristeza. A trajetória de Ana Maria foi vinculada à USP desde a graduação de 1963, tendo iniciado como assistente da historiadora Emília Viotti da Costa, que foi aposentada compulsoriamente pelo regime militar de 1968. Ana tornou-se professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo em 1969, sendo pioneira fundamental e disseminadora de saberes no campo da metodologia, historiografia e arquivologia, e foi professora. Neste período, Ana era orientadora pedagógica. Olha só como mexia com tudo. Orientadora pedagógica de um colégio particular, ensinou até a filha de Silvia Macedo. Em 1970, Ana passou a dirigir a hemeroteca Júlio de Mesquita do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Esse trabalho serviu de objeto para sua tese de doutorado na USP, tendo como orientadora Maria Beatriz Marques Nisa da Silva, com o título A Imprensa Periódica como Objeto de Instrumento de Trabalho, catálogo da hemeroteca Júlio Mesquita do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Esse é o título da tese de Ana Maria. Numerosas são as instituições de memória cujos documentos foram organizados por Ana Maria, ou as que receberam uma atenção prolongada e aprimoramento por meio do seu trabalho direto, com participação de conselhos, consultorias, conferências, seu generoso auxílio são. Já estou vendo aqui meu horário, peraí. Aí a gente fica lá nervosa para realizar. O Arquivo Histórico de Moçambique, que é uma unidade, são os trabalhos de Ana, né, que tiveram seu auxílio, suas consultorias. Esse trabalho de Ana no Arquivo de Moçambique é muito importante, que quase ninguém sabe dele. Esse Arquivo Histórico de Moçambique ele é uma unidade da Universidade Eduardo Mondlane, com sede na cidade de Maputo. Ele é responsável pela conservação e divulgação de documentos históricos e preservação da memória cultural do país. Ana Maria, com uma amiga Inês, que era diretora do Arquivo de Moçambique, fez um trabalho extraordinário. Introduziu na grade curricular da Universidade de Moçambique um curso de História. Ministrou vários cursos de arquivística e também fez com que o curso fosse reconhecido. Sempre voltava a Moçambique, só teve 2 anos, quando chegou a pandemia, ela não foi mais, para visitar amigos e dar consultoria. Ela fez parte do Conselho de Arquivos, aqui eu vou passar um pouco mais rápido, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, dirigiu o arquivo do município de Rio Claro, em 1980 a 1990, onde esse local aqui chamou a atenção para a importância de se preservar os arquivos pessoais, que se tornou sua grande paixão. Integrou o Comitê de Arquivos Municipais do Conselho Internacional de Arquivos, Arquivo Histórico de São Paulo, Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, conselheira do Arquivo Geral. Foi membro da comissão responsável pela implantação do Sistema de Arquivos da Universidade de São Paulo, iniciado em 1996. Coordenou vários trabalhos de diagnósticos, Instituto Histórico Geográfico, vou passar aqui. E ela também participou do projeto, fez parte do projeto Brasil Nunca Mais, 1964, 85, nos anos 80, quando foi responsável pelo levantamento da documentação dos arquivos militares e judiciais. Eu não vou entrar nesse assunto porque a grande mestre, Lúcia Guerra, que vai falar sobre isso. Participou da Fundação Bienal de São Paulo, conselheira geral da USP, consultora da Fundação Fernando Henrique Cardoso, onde ela se sentiu mal, e foi para o hospital e de lá não voltou mais. Não gostava de atualizar seu currículo Lattes, mas gostava que contasse
que fazia parte do grupo de estudos privados pessoais da Paraíba, que é um braço do GEAC e que muito nos honrava com a sua participação mensal nas reuniões do grupo. Ana foi convidada por nossa querida Irene, que foi que fundou o GEAC. É autora de livros e artigos sobre documentos e arquivos, além de prestar assessoria a instituições de custódia, e já citada aqui a Fernanda Henrique Cardoso, o Instituto Wesley Doug Lee e o Instituto Hércules Florence. Isso foi ela que me mandou. Criou, lógico, né? Quando fizemos aqui uma live com ela. Criou um curso de especialização em arquivos na USP, juntamente com a sua grande amiga inseparável, professora Luísa Belotto, Silvana Goulart, com quem publicou livros em parcerias sobre arquivos pessoais, entre outros, na área de arqueologia. Em sua extensa vida acadêmica, defendeu melhores práticas de trabalho com os arquivos no Brasil de forma irredutível, deixando o legado de sua apaixonada dedicação a esse campo do conhecimento. Ana Maria produziu ampla bibliografia na área de arquivos e história e formou gerações de pesquisadores brasileiros e da América Latina. Agora falando do principal aqui, que é o associativismo no Brasil e a atuação de Ana Maria, que foi exemplar, e nós estamos hoje com a Associação dos Arquivistas da Paraíba, por conta de Ana Maria. Vou relatar um pouco sobre isso. Eu vou me reportar um pouco, falando de associativismo no Brasil, ao movimento associativo dos arquivistas brasileiros dos anos 70, que foi fundamental para estabelecer alguns parâmetros que atualmente definem a institucionalização do campo arquivístico no Brasil, a partir da criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, a AB, em 20 de outubro de 1971. A AB surgiu da preocupação de alguns professores e profissionais com a situação dos arquivos no país, tendo à frente desse movimento o nosso professor e querido José Pedro Filipe Esposel, que foi seu primeiro presidente, pelo que também homenageamos pela sua luta em prol do associativismo. Por sede no Rio de Janeiro, a AB desenvolveu-se e expandiu sua atuação com a criação dos núcleos regionais nos estados de Belém, Pará, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Santa Catarina, Sergipe e Pernambuco, que só durou um ano, em 1993 e 94, Maranhão, Minas Gerais, Alagoas, e em 20 de 10 de 1995 foi criado aqui o Núcleo da Paraíba, que surgiu em prol dos arquivos da região e dos profissionais de arquivo, bem como para enaltecer os méritos dos seus associados e das pessoas que, sem mesmo pertencer à associação, tivessem realizado trabalhos em seu favor ou com a produção. Com sua inquietação e dinamismo, chegou a pátria agora de hoje. Ana Maria, já sócia da Associação dos Arquivistas Brasileiros, iniciou um movimento em conjunto com vários historiadores, escritores e arquivistas para a criação da AB, Núcleo Regional da Paraíba, de São Paulo. Em 1977, 6 anos após a criação da AB Nacional, quando foi registrado o Estatuto da AB Nacional, Ana tentou e criou o Núcleo Regional de São Paulo. Colocou na primeira gestão o diretor Francisco de Assis Barbosa, acho que todos conhecem aqui, o grande escritor, que gostava e também era muito amiga de Ana Maria, e ela queria que fosse o nome de peso para poder montar o núcleo. E vice-diretor Eduardo de Jesus Moraes Barbosa. Ana era a primeira secretária, porque ela gostava de fazer as atas e dizia que se fosse outra pessoa podia emporcalhar, eram as palavras dela. Segunda secretária foi a Amélia Trevisan, tesoureira, e Guida Estrela.
Essas informações da primeira gestão foram repassadas por Cátia Isabelle no livro que é Rita de Cássia Sampaio Zeredo, que é o nome Associativismo no Brasil, a representatividade profissional dos arquivistas. Está no prelo, né? E vamos, uma salva de palmas que vai publicar esse livro, de grande importância para nós. A Cátia Isabelle. Na segunda gestão, foi o diretor Sebastião Vitter, não sei se alguém conheceu aqui, e Ana Maria não deixava de fazer parte da direção. Sempre queria ser a secretária. O Núcleo de São Paulo teve, entre outros diretores, Thaís Aparecida, Heloísa Binotto, mas sempre contava com Ana Maria na diretoria. Heloísa, quando foi presidente, né, do núcleo, dizia: olha, eu não faço nada, é você que vai fazer. E ela fazia tudo e o nome de Heloísa que aparecia. Então, na presidência, na primeira administração do núcleo, foi Ana Maria Camargo, primeira administração dela como presidente, né? Em 1977. Ana Maria Camargo, vice-presidente Silvana, uma grande amiga dela, secretária Rita de Cássia Martinez e o tesoureiro João Martim Rodrigues. Na gestão de Ana Maria no Núcleo de São Paulo, foi em 1996, foi criado, 95, 96, foi quando criamos aqui também o nosso. Um projeto muito interessante que é Como Fazer. Vocês têm conhecimento dessa série, Como Fazer? Foi no período de Ana Maria, são 10 volumes, né? 10 séries, né? E vocês podem adquirir está também na internet, né? No site do CONAC e da associação, que foi pela Associação dos Arquivistas e publicado pelo Arquivo do Estado de São Paulo, né? Arquivo Público. Então tem vários, são 10, né? E na comissão dos cursos também dessas publicações, que também eram, e além das publicações, eram variados cursos que eles promoviam, né? Na administração de Ana, foi em 95 e 96. Então, tinha Viviane Piscitori, que foi uma das primeiras, a comissão era presidente, em memória, ele faleceu, estou terminando. Ana Célia Navarro, entre outros. Na Paraíba, Ana Maria colaborou com várias ações para o desenvolvimento da arquivologia. Veio pela primeira vez à Paraíba, em 1992, ao nosso convite para participar do terceiro Encontro Nacional de Arquivos Privados na Paraíba. No ano de 1994, olhe só o que Ana Maria fez. Em 1994, em conversa informal com Ana Maria e Heloísa Binotto, mostrei meu desejo de trazer o Congresso Brasileiro de Arquivologia para a Paraíba, que só acontecia no Sul e Sudeste. Diante dessa conversa, as duas amigas me pediram para criar o núcleo da AB no Paraíba. E só assim eu poderia se concretizar esse meu sonho. Não poderia se realizar, ela dizia, Ana Isabel, não pode se realizar sem um congresso, sem uma associação. Então as amigas foram a então presidente da AB, Lia Temporal, pedir para que ela indicasse meu nome para criar a AB, Núcleo Regional da Paraíba. Ana Maria me disse na época, vamos embora trabalhar, que eu ajudo, vou assumir a presidência do Núcleo de São Paulo. Então, faremos o congresso. Olha só, Ana. E assim foi feito. Aceitei o desafio e no dia 20 de outubro de 1995 foi criada a AB no Núcleo Regional do Paraíba. Fui eleita diretora do Núcleo Regional e muitos das nossas colegas foram sócios desse núcleo. Lúcia Guerra, muitos outros aqui que estão aqui presentes, Laura, né, Maracuí, nossa amiga Ana Andréa. Heloísa, mesmo se recuperando, bom, aceitei o desafio, né, e conseguimos trazer o congresso. Mas como trazer esse congresso, que não tinha quase arquivistas dessa Paraíba? Uma diz a leitor foi aquele ano, não temos gente para trabalhar, isso como levar. Mas, e Heloísa, mesmo se recuperando da sua saúde, em virtude de uma operação que ela fez na época,
colaborou na elaboração do programa do 12º Congresso realizado aqui na Paraíba. Ana Maria disponibilizou sua casa para as reuniões e o sonho se concretizou. No 12º Congresso Brasileiro foi realizado com sucesso total em junho de 1998. O apoio de Ana Maria e de Heloísa Beloto foi incondicional, pelo que eu agradeço. Em 1998, terminando aqui, ocorreu a extinção dos núcleos regionais pela AB Nacional. Essa extinção aconteceu logo após a realização desse congresso aqui na Paraíba. E realizado aqui na Paraíba. A extinção dos núcleos regionais que caracterizavam o âmbito nacional da AB deixou de ser a única representação profissional dos arquivistas do Brasil e abriu espaço ao surgimento das associações de arquivistas em âmbito estadual. Ana Maria não se deixou abater com essa extinção desses núcleos, principalmente o dela, que estava vivendo e pouco, fazia projetos, conferências, já estava com bastante dinheiro em caixa. E de imediato ligou para mim e para diversos diretores dos núcleos regionais e nos conscientizando para criar associações estaduais. Devemos a ela, e parabenizamos com salva de palmas, essa decisão de Ana, porque senão nós não teríamos as associações estaduais. Foi ela que conscientizou esse povo, para que todos criassem, todos então, imediata, o comunicado da extinção do núcleo foi feito por carta assinada pela presidente da AB Nacional, datada de 28 de julho desse mesmo ano, 1998, mesmo ano, acompanhada da ata da Assembleia de Encerramento. Ana já sabia, no Congresso, que o núcleo ia ser extinto, porque a presidente, a então presidente, nacional, da AB Nacional, tinha dito que ia desfazer os núcleos, isso numa reunião que eu não tinha participado. Quase não sai. Terminei, peraí. Aí, pronto. Então, nós criamos o núcleo, né? Sim, Ana Maria, então, convenceu a todos que fizessem as associações. Surgiu a primeira dela. Enquanto eu estava recebendo a carta no dia 28 de julho, Ana já estava criando a AB São Paulo. Então foi criada no dia 28 de julho, mas os estatutos mesmo só foi em 9 de outubro de 1998. Na época, Ana Maria mandou o estatuto do regimento para tomarmos como base e proceder aqui os ajustes necessários para a abertura da AB Paraíba. A proposta foi colocada em pauta e todos concordaram, estavam presentes alguns de nossos colegas. Apesar da concordância, que estava na Assembleia, não foi adiante. E voltando aqui, né, com a criação dos cursos de arquivologia da Universidade Federal e Universidade Estadual em 2006, aqui na Paraíba, e na Universidade Federal em 2008, formaram-se esforços para a criação da AB Paraíba, que foi concretizado em 2013. É isso mesmo, né? Bom, então ressalto aqui, vou cortar um bocado depois aqui, né? Que é sobre a criação da associação, mas eu vou cortar porque todos já sabem. Ressalto as palavras, já quero parabenizar a professora Esmeralda pela coragem de reativar essa associação e, aliás, criar a associação da. Eu não sei se ela está aqui, mas ela merece um momento. Está aí, Esmeralda? Parabéns, Esmeralda. Você é uma batalhadora comigo. Para terminar aqui, ressalto as palavras do meu querido amigo e maior arquivista do Brasil, professor Esposel, em 1974, no editorial da revista Arquivo e Administração. Esposel era arquivista mesmo e tinha muito orgulho de ser. Ele disse: nossa luta conseguiu despertar jovens, vocações e decididos defensores do arquivo no Brasil e será continuada. Está continuada. Encerro minhas palavras dizendo: não podemos deixar o legado de Ana Maria
se apagar. Essa mulher que viveu batalhando em prol dos arquivos e da preservação da história. Devemos lutar, continuar sua luta. Parabéns a todos. Muito obrigada. Desculpa aí, mas eu tenho duas histórias para contar. É isso, muito obrigada, Isabel. O seu tempo de fala está mais do que justificado, porque você realmente conhece o legado de Ana Maria, então você não teria a melhor pessoa para estar aqui compondo essa mesa, juntamente com nossas duas queridas, Ana Andréa e Lúcia Guerra. E que bom que estamos gravando aqui na íntegra e vamos fomentar o associativismo através de tão importante legado, né? Como é bom ter um legado e como é bom ter quem transmite esse legado para as futuras gerações. Então agora, passando a palavra para a professora Lúcia Guerra, professora Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, que possui graduação em História pela UFPB, mestrado em História pela UFPE, especialização em Cultura Afro-Brasileira pela UFPB e doutorado em História Social pela USP. Professora titular aposentada do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da UFPB, onde foi pró-reitora de extensão e coordenou os cursos de especialização em Organização de Arquivos e o de Educação em Direitos Humanos, os núcleos de documentação e informação histórica regional e o de Cidadania e Direitos Humanos. Integrou a Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. É sócia efetiva do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e da Associação Nacional de História. Atualmente é gerente executiva de documentação e arquivo da Fundação Casa de José Américo, integrando a equipe de implantação do Memorial da Democracia da Paraíba. Seja muito bem-vinda, professora. A palavra é sua. Boa noite. Com muita satisfação que eu estou fazendo parte dessa mesa. A exposição de Ana Isabel já deu um show, né? Acho que bastava a palestra dela. Eu sei que ela tem muito mais coisa. Fez uma extensa pesquisa sobre Ana Maria Camargo. E é com muita emoção que todos nós que convivemos com ela estamos aqui pensando que hoje seria o aniversário dela. E também eu vou dizer, a primeira vez que eu a vi é importante porque eu era aluna de História e estava no Encontro Nacional de História da ANPU, em Santa Catarina. Eu era aluna de História e a minha turma passou mais de ano trabalhando para ir para esse congresso, que era bianual, da ANPU, em Santa Catarina. E um dos cursos, aqueles cursos paralelos que tem em todos os eventos nacionais, era ministrado por Ana Maria, sobre historiografia brasileira. Ela tinha 30 e poucos anos, bem jovem, né? E uma figura que chamou a atenção e me marcou. Eu não imaginava nunca que no futuro eu iria ter alguma aproximação com ela, né? Alta, de calça jeans, rabo de cavalo, bem jovial, né? E fizemos esse curso, acabou, né? Me formei e tal. Depois, né, estando já coordenadora do NEDI, do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, que atualmente é a Ana Andréa coordenadora, nós batalhamos para realizar aqui um curso de especialização em organização de arquivos, já que nós não tínhamos a graduação aqui no Nordeste. E a nossa inspiração, os nossos contatos todos, foram com a Heloísa Belotto e com a Ana Maria Camargo, porque ambas estavam à frente do mesmo curso que existia no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros, na USP, porque São Paulo também não tinha curso de graduação em arquivologia. Então, lá em São Paulo, eram as historiadoras que estavam à frente da organização dos arquivos e na formação dos profissionais de arquivo. Foi isso que o curso que o IEB promoveu ao longo de décadas, sempre tendo à frente a Heloísa Belotto e a Ana Maria Camargo. E foi justamente esse curso que nós bebemos nessa fonte. Né? Fizemos várias reuniões para montar o programa. Não é? Eu, quando eu fiz meu doutorado, frequentei algumas aulas lá. Eu frequentei meu doutorado em 1990 e o curso aqui foi implantado em 94, 95 e 96, foram 3 anos. Então, em 90, eu frequentei aulas lá no curso, mas eu estava fazendo meu doutorado, então não terminei a especialização lá no IEB. Mas foi justamente um novo contato com ela, nos anos 90, justamente para pensar esse curso de organização de arquivos, de especialização, já que nós não tínhamos graduação. Né? Então, foi uma nova aproximação. E, posteriormente, né, ao longo dos eventos, como a Ana Isabel falou, né, ela sempre presente nos eventos da arquivologia,
E assim, né, eu cruzei com a Ana várias vezes nos encontros de história, nos encontros da AMPU e nos encontros, né, da Associação dos Arquivistas Brasileiros. Né? Inclusive, cheguei a ser associada da Associação de São Paulo. Quando nós não tínhamos aqui, qualquer pessoa do Brasil podia se associar na de São Paulo, e eu fui sócia também da Associação de São Paulo. Então, essa aproximação, né, foi muito grande, justamente porque eu fazia parte de um grupo aqui no MEDI, que também eram historiadoras preocupadas com a organização, com a preservação e com o acesso aos arquivos e aos documentos. Então, tinha essa unidade de pensamento, né, que a história tinha muito a contribuir com os arquivos e com a organização dos arquivos, não apenas como usuário, mas também como pensando como organizá-los da melhor forma, com toda a base teórica. Né? Então, foi essa a grande aproximação. Eu, como historiadora e como alguém que desde a minha graduação também tive essa oportunidade de ter a experiência com arquivos. Né? Eu tive também a felicidade de, quando aluna de graduação, fazer parte de um projeto de iniciação científica que era justamente no Arquivo Público do Estado da Paraíba, ali em Jaguari, nas Trincheiras. Foi a minha primeira experiência como iniciação científica, foi trabalhar no arquivo. Né? O seu Acrísio, né? Você deve ter se lembrado muito bem dele, né, Isabel? Então, essa aproximação, né, de historiadores que também têm o que contribuir com a arquivologia, e a arquivologia contribuir com a história. Então, foi essa a minha perspectiva, da minha aproximação e da minha admiração por essa figura que foi Ana Maria Camargo. Bom, não vou entrar em detalhes de outras questões, porque a Isabel já fez aqui um apanhado relevante. Eu vou apenas ressaltar um recorte que também me aproxima, porque não só a questão da documentação em geral, mas também eu tive, ao longo da minha carreira como professora do Departamento de História, de me aproximar da documentação referente à ditadura militar. Isso, eu já era coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e lá nós tivemos todo um trabalho com a documentação da ditadura militar aqui na Paraíba. Então, é uma temática que também Ana Maria trabalhou lá em São Paulo. Só que durante muitos anos trabalhou na clandestinidade. Toda uma equipe, né, trabalhou para a preservação dos documentos do Superior Tribunal Militar, ainda durante nos anos finais já da ditadura militar. Havia muitos perseguidos políticos, né, que estavam sendo processados, e essa documentação estava no Superior Tribunal Militar. Então, houve toda uma mobilização de familiares de querer ter acesso a essa documentação, pensando que seria destruída. Então, foi formada uma equipe, tendo a liderança de Dom Evaristo Arnes, né, o arcebispo de São Paulo, e nessa equipe as pessoas trabalhavam silenciosamente, porque poderiam ser perseguidas. Então, se descobriu uma brecha, né, que um advogado poderia pedir o processo por 24 horas e levar para casa para fazer a pesquisa. Então, foi montado todo um esquema que o advogado pegava o processo, isso em Brasília. Em 24 horas, tinha uma equipe em Brasília que xerocava e no dia seguinte ele devolvia. E assim foram feitos vários anos esse trabalho. Só que após a xerox desses processos todos, ia para São Paulo. E foi lá em São Paulo que foi organizado. E quem era da equipe? Ana Maria Camargo. E tinha uma equipe toda que estava lá na xerox, que quando chegava em São Paulo, ia microfilmar. Então foi microfilmado as cópias xerográficas que foram microfilmadas. E todo esse trabalho foi feito, mais de 700 processos de perseguidos políticos, dos seus depoimentos, e esse acervo resultou em um relatório com 10 volumes e uma síntese que foi publicado neste livro, certo? Brasil Nunca Mais. Essa aqui é a 6ª edição, que eu comprei em 1985, que foi o ano que foi lançado. Foi lançado em 1985 e eu já comprei a 6ª edição no próprio ano, de tão importante que foi esse livro, e quantas edições fizessem, as pessoas compraram, porque já era 85, a ditadura já tinha acabado, e aqui estava uma radiografia documental
da forma de agir da ditadura militar no Brasil. Então, esse trabalho ficou durante muito tempo sem ninguém saber quem estava fazendo, porque justamente o temor de ter alguma repressão. Então, só posteriormente é que essa equipe foi sendo colocada à luz, não é? E no site, que tem um site com toda essa documentação, né, do Brasil Nunca Mais, tem um site, lá está o nome de Ana Maria Camargo, das pessoas que muitas ficaram no anonimato, que até hoje ninguém sabe exatamente quem estava nessa grande equipe, de tanta gente que ajudou, mas o nome de Ana Maria está lá, estampado no site do Brasil Nunca Mais digital. Tudo isso está digitalizado. Qual é a grande contribuição que eu vou dizer de Ana Maria com respeito a esse trabalho que ela fez? Como todos vocês que a conheceram, sabem o quanto ela sabia da prática e pensava a teoria. Então, ela tem uma grande contribuição teórica da compreensão dessa documentação. Por quê? Se pensou o seguinte, essa documentação deve ser sigilosa, porque as pessoas deram depoimento, abriram a sua vida, ou lá nos depoimentos dizia que alguém tinha dito onde o outro estava escondido, aquele outro foi preso por culpa de quem deu o depoimento. Então, muitos familiares ficaram. Isso vai ser terrível, isso vai ser constrangedor, saber que A ou B denunciou o amigo, denunciou o colega. Então, isso ia ser uma invasão de privacidade. Mas qual foi a questão que a Ana Maria colocou para todos? Essa documentação não prova isso. Essa documentação prova a ação do Estado. Prova como a polícia agia. Essa documentação é oficial desses setores. É uma documentação pública da instituição pública, que ela agia desse jeito com tortura. Então, aquele depoimento tinha sido sob tortura. Então, pode ser verdade e pode não ser. Porque a questão aí era autêntico, era um documento autêntico, mas não automaticamente era verídico, porque o que podia estar escrito ali não podia não ser verdade. Então, ela provou que essa documentação não era pessoal, não era daquelas pessoas que deram o seu depoimento. Essa documentação era pública, porque foi uma instituição pública que produziu esses documentos, né? E naquele sistema de tortura. Então, isso foi uma reflexão de Ana Maria, uma grande contribuição para o entendimento dessa documentação, né? E o que ela falava também é que se fez todo esse trabalho pensando que essa documentação poderia ser destruída e descartada. E o que é que ela disse? Ela disse, olha, encontraram assim, esses processos todos. Então, eles não se preocuparam em destruir. Por quê? Eles tinham certeza da impunidade. E realmente, até hoje, a justiça de transição não foi feita no Brasil. Porque a justiça seria as pessoas que cometeram esses crimes de tortura, de assassinato, de desaparecimento de corpo, nenhum foi julgado. Então, eles estavam certos de ser impunes, então não se preocuparam em destruir as provas. Isso também foi uma colocação dela, inclusive numa live que ela participou em 2023, falando sobre essa experiência. Agora, eu faço um parênteses para concluir, é que aqui na Paraíba, esse pensamento da impunidade não vigorou, porque os documentos foram destruídos. Em 1992, foi criado o Conselho Estadual de Direitos Humanos, com alguns perseguidos políticos fazendo parte desse conselho. Então, se pediu, via Assembleia Legislativa, Simão Almeida, que era um perseguido político, era deputado, se pediu ao governador, na época Ronaldo Cunha Lima, que entregasse a documentação da DOPS, que era a Delegacia de Ordem Política e Social, que fazia todo esse trabalho de acompanhamento, de fichamento das pessoas, que fossem tornadas públicas. E o governador disse, eu vou entregar. Quando entregou, foi praticamente nada. Uma documentação, essa instituição existia desde 1935, não foi criada com a ditadura. Tem um ou outro documento de 35, de 40, de 50. Aí o que é que acontece? 90% da documentação é da década de 80, quando a ditadura já estava terminando, 80, 85. 60 e 70 não tem documentação. Ou seja, eles fizeram primeiro essa limpeza antes de entregar oficialmente essa documentação para o Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? Então, eu tive acesso na época, eu estava no núcleo na década de 90. Eu, Gloriette, fizemos uma visita ao Conselho Estadual para organizar essa documentação. Não foi possível na época, não tinha estrutura. 10 anos depois, eu estava de novo com essa temática, me puxando de novo em um projeto de extensão
E aí nós levamos essa documentação para o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e lá nós fomos organizar essa documentação da DOPS, que é uma documentação mínima, mas é o que nós temos aqui na Paraíba. E hoje em dia, essa documentação formalmente está no Memorial da Democracia da Paraíba, da Fundação Casa de José Américo. E para resgatar esse período da história, a partir dessa documentação que é ínfima, nós tivemos, né, a possibilidade de ter a documentação de outros estados que não destruíram. Então, enquanto Comissão Estadual da Verdade, da qual eu fiz parte, nós conseguimos a parceria com o Arquivo Nacional, o Arquivo de São Paulo, o Arquivo Público de Pernambuco, o Arquivo do SNI, e esses arquivos foram disponibilizados, todos digitalizados, e nós temos aqui os paraibanos que sofreram perseguição nesses outros arquivos, porque eles também migraram e passaram e atuaram em outros estados. Então, aqui na Paraíba, a documentação foi sendo distribuída, é um percentual mínimo que aqui tem. Mas então, é só para dar esse exemplo, esse recorte de toda essa contribuição de tantas áreas que a Ana Maria contribuiu e essa grande contribuição e reflexões que ela fez com essa documentação, que é uma documentação tão sensível, né, porque é a intimidade das pessoas, sob tortura, o sofrimento, não só daquele que foi torturado, mas de toda a família, toda a questão psicológica que até hoje nós temos no Brasil, porque muitos desaparecidos ainda estão sem os seus familiares poderem fazer o devido, fechar nesse ciclo, né, e enterrar seus mortos. Então, essa é só um exemplo da contribuição de Ana Maria. Então, assim, com muito reconhecimento pela sua contribuição como profissional, como historiadora, como ativista e como cidadã. Muito obrigada a todos por Muito obrigado, professora Lúcia, pela grande contribuição. Nós percebemos que o legado tão importante deixado por Ana Maria se deu, sobretudo, pela sua forte consciência política, né? A consciência da dimensão política de sua atuação. Primeiro, que ela não fazia nada sozinha, e depois, porque ela acreditava muito no desenvolvimento social através da sua atuação, primeiro na história, depois na arqueologia. E temos aqui esse documento, né, que vai se tornar com esse vídeo, para justamente levar para mais gente esse conteúdo tão importante que pode nos ensinar cada vez mais. E agora, nesse mesmo sentido, com esse incentivo trazido pelas professoras Ana Isabel e Lúcia Guerra, passamos para fechar a mesa redonda a professora também Ana Andréa Vieira de Castro, graduada em História e em Arqueologia, especialista em Organização de Arquivos e mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. É servidora da UFPB, atuando como coordenadora do Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional, o UNIDIR. É membro do Conselho Consultivo do Sistema de Arquivos da UFPB, o CIARC, e do Grupo de Estudos Arquivísticos, GEARC. É pesquisadora do projeto de preservação da memória e difusão educativa e cultural do acervo da Fundação Casa de José Américo. Foi presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CEPAD, da UFPB, membro da Subcomissão do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo, o SIGA, da Administração Pública Federal, do Ministério da Educação e da Comissão Provisória do Arquivo Público do Estado da Paraíba. Foi professora de Educação Básica e de Nível Superior, docente visitante do curso de Arqueologia da Universidade Estadual da Paraíba, tem experiência nas áreas de História e Arqueologia, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Arquivo, Gestão de Documentos, Arquivos Pessoais, Documentação e Memória. Com vocês, Ana Andréa Vieira de Castro. Ana Maria, muita emoção. Gente, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Associação dos Arquivistas da Paraíba, em nome da nossa presidente, Gabriela, pelo convite e dizer da nossa satisfação, enquanto UFPB, enquanto UNIDIR e GEARC, né, de estarmos aqui neste encontro paraibano de arquivistas, para falar um pouco do legado de Ana Maria Camargo, que vai além, né, do associativismo, mas também o legado para a história e o legado para os arquivos. Eu costumo dizer que esse legado ele se amplia, porque ele é um legado de amor. E a gente vai ver o porquê disso. Nós estamos aqui, quando nós, antes de falar um pouquinho da nossa conversa que tivemos para definir essa mesa, eu gostaria de externar aqui a minha imensa gratidão
por estarmos fazendo hoje, como já foi dito por Ana Isabel e também por Gabriela, dia 10 de abril, a data do seu aniversário natalício. Né? E é uma homenagem bem particular. Por que bem particular? Porque nós trouxemos aqui, tanto Ana Isabel como Lúcia, né, recortes de momentos vividos, né, seja na área acadêmica, associativa, técnica ou pessoal. Para quem teve o privilégio de conhecê-la, saberá do que nós estamos falando. Para quem não teve essa oportunidade, também saberá através desse seu legado e também do pouco que se foi dito aqui, né? Então, a nossa mestra e amiga Ana Maria de Almeida Camargo, ela cumpriu a sua missão deixando um grande legado eu digo que é um grande legado de amor. E amor por quê? Porque tudo que a Ana Maria fez, ela fez com dedicação, com afeto, com afinco, com responsabilidade social e, obviamente, com amor. Então, quando o Hugo chamou a gente para conversarmos, para planejarmos essa mesa, eu, Ana Isabel e Lúcia, a gente percebeu o quanto teríamos para falar de Ana Maria. É muita coisa. A sua trajetória é imensa, né? Por quê? Porque foi uma vida inteira dedicada a várias facetas, as várias áreas de conhecimento. Para nossa alegria, Ana Maria é historiadora de formação, né? E também seguiu aí no rumo dos arquivos. E aí, ao delimitarmos as nossas falas, procuramos externar o que mais marcou na nossa convivência com Ana Maria. Daí fazermos um recorte dessa trajetória, porque jamais nós conseguiríamos aqui dar conta, né, da vida, da trajetória, desse caminhar de Ana Maria no mundo dos arquivos, no mundo da história. Né? Mas cada um com seu legado, com seu universo particular, mas também coletivo, porque falar sobre Ana Maria é algo sempre plural. Então, tanto eu como o Lúcia e Isabel, nós fizemos esses pequenos recortes só para mostrar, né, a sua multifaceta, né? Se usa muito isso, né? Mas enfim, Ana Maria era muito plural, tá? E aí eu decidi, falando com as meninas, eu vou puxar mais para o lado da afetividade. Então eu decidi percorrer o caminho da generosidade, da afetividade e da paixão. Ou seja, fazer uma fala mais afetiva. E para isso eu peço licença a todos vocês. Falar da profissional Ana Maria é falar, sobretudo, dos princípios arquivísticos e do lugar do documento. Eu penso que as muitas vezes que estivemos com ela, que lemos, o básico de tudo que ela fez estava pautado nos princípios da arquivologia, nos princípios arquivísticos, seja da proveniência, da territorialidade, enfim, e do lugar do documento, do seu domicílio legal. Então, todo mundo falou um pouco de como conheceu a Ana Maria, eu também não poderia me furtar disso, até porque essa fala mais afetiva vem também desse contato. Então, eu conheci a Ana Maria primeiro através dos seus escritos. Quem me acompanha desde o ano de 1990, quando aluna de História, né? Então, esse foi o momento em que a História me apresentou os arquivos e que eu me apaixonei. E essa paixão me fez participar de vários eventos da área, dentre eles, né, os saudosos encontros brasileiros de arquivologia. Tive a oportunidade, nesses encontros, de vê-la, de ouvi-la. Né? E isso para a gente fez a total diferença. Por quê? Porque a Ana sempre falou com muita paixão, uma fala muito emblemática e embebida de muito conhecimento. Era muito encantamento, desafio e prazer pelo fazer e pelo saber arquivístico. E aí a gente caminhou. Ana Maria, quando a gente fala da trajetória de Ana Maria, a gente sempre puxa para cá. E eu particularmente, né, se esse meu contato veio a partir de 1990, ele veio se afunilando, né, se estreitando com o passar do tempo. Então eu me lembro perfeitamente que no ano de 2006, né, eu aqui na Universidade Federal da Paraíba, mas já com o pezinho na Fundação Casa Zé Américo, à época a professora Irene, né, era coordenadora lá do setor de arquivo e documentação, e se criou um programa, um projeto que promoveu a agenda de estudos voltado para as questões arquivísticas. E neste ano
a discussão estava voltada para arquivos privados, pessoais. E aí, quem foi convidada? Ana Maria de Almeida Camargo. Então, nesse momento, eu tive a oportunidade e o prazer de tê-la mais perto de mim, porque foram 3 dias, manhã, tarde, noite, só não foi madrugada, que ela deu consultoria interna, deu oficina, fez palestra, e eu, particularmente, assim, encantada porque eu estava vendo ali quem? A minha teoria, né? A teoria estava ali bem pertinho de mim. Né? E ela tinha, né, ela tinha uma sensibilidade à questão da ciência, do conhecimento, né, da teoria e da prática, isso tudo alinhado. Então, ouvir Ana Maria era puro encantamento, era puro aprendizado. Tá? Agora, e aí o que vai acontecer? Em 2011, esse contato nunca se perdeu, porque graças a Irene, né, tudo que nós precisávamos, as nossas dúvidas, né, dos trabalhos feitos na Fundação e fora da Fundação, quando sentávamos para discutir questões pertinentes à organização de arquivos públicos e privados, a gente sempre recorria. Eu digo a gente, Irene, né? A gente conversava, chega Irene, mas eu vou perguntar a Heloísa e a Ana Maria. Então, bati o telefone e nós sempre tínhamos um retorno, e era um retorno muito positivo. E muitas vezes esse retorno não vinha só por telefone, se marcava numa primeira oportunidade a vinda delas em algum momento aqui para cursos, para consultoria e para que a gente pudesse aprender sempre mais. Né? E em 2011 foi criado um grupo na Fundação, também Irene à frente, que estava voltado para pensar a criação e a consolidação do Arquivo Público do Estado da Paraíba. E aí se formou uma equipe muito grande. E esse grupo deu origem ao GEARC, que é o Grupo de Estudos Arquivísticos, que nós temos o prazer de fazer parte dele. Né? E aí, nesse momento, lá estava novamente Ana Maria, que mesmo de longe, contribuindo com o seu pensar, equacionando dúvidas, nos instigando a buscar novos autores, novos conhecimentos, sempre colocando ideias para que nós pensássemos e tentássemos resolver as nossas questões locais. Em 2020, o GEARC, esse grupo que nasceu em 2011, eu digo que ele deu cria. Ele deu cria por quê? Porque a gente estuda os mais diversos temas, aqueles que estão nos inquietando no presente, na prática do fazer arquivístico. Então, a gente precisa também teorizar, discutir e fazer essa relação teoria e prática. E aí surgem vários temas. E um tema muito importante, até porque isso vem também da própria Fundação, dos arquivos que a Fundação tem, que são os arquivos pessoais, né? E aí, em 2020, a gente cria um subgrupo para tratar das questões relativas aos arquivos privados. E aí a gente não teve dúvida. A primeira coisa que se pensou, Irene, vamos convidar a Ana Maria. E aí, Irene, pronta, a Ana Maria já esteve no grupo, no GEARC, discutindo com a gente. E Ana Maria prontamente atendeu o convite. E para minha grata satisfação, e aí assim, eu digo isso mesmo com toda orgulho. Nesse grupo eu fazia um pouquinho de cada coisa, mas eu era responsável para marcar as reuniões, para passar os contatos, para ligar, para passar e-mail, enfim. E a Ana Maria não gostava de zap, eu acho que por conta da questão da deficiência visual, né? Então ela não conseguia, ela dizia, não, eu não gosto do WhatsApp. Então eu me comunicava com a Ana Maria via e-mail e por telefone. E para mim foi uma maravilha, porque eu, assim, cada vez que eu falava com ela, era uma aula, era uma lição de vida, de amor, de tudo, sabe? E o que aconteceu? Então, nós estávamos no ano pandêmico, 2020, né? E as reuniões aconteciam de forma remota uma vez ao mês, ou quando se fazia necessário, mais de uma vez ao mês. Ana Maria esteve presente a todas as reuniões de estudo, sempre pontual, sugerindo temas, autores, nos brindando com a sua sapiência, delicadeza e simplicidade. E nós não formamos apenas um grupo de estudo, nós formamos um grupo de amigos mesmo, até porque já éramos amigos e fortalecemos mais ainda esse grupo a cada terça-feira, a primeira terça-feira do mês. Né? E ela falou por várias vezes da alegria e da importância de estarmos juntos.
pois a solidão imposta pela pandemia era muito pesada. E o nosso grupo dava um rosto a esse cenário nebuloso e triste. E era um rosto de alegria, afeto, amizade e de paixão pelo conhecimento arquivístico. Então, a Ana Maria falou várias vezes isso para a gente, que era uma satisfação danada. Ela se sentia muito só. Né? Todos nós nos sentíamos sós. E então, nos reuníamos mesmo. Era assim, eu sempre dizia, o grupo é remoto, mas ela é tão real, porque ela é cheia de afeto, cheio de carinho, cheio de vontade de estar junto e de aprendizado. Então, isso fez com que a gente se aproximasse de uma maneira assim, muito intensa nesses últimos anos. Uma bela noite, em meio aos nossos debates, chega Ana Maria com uma notícia que nos saltou os olhos. Nos fala da existência, que já foi falado aqui, mas eu vou só repetir, de um documento da província da Paraíba, que está, ela dizendo que está fora do lugar. Trata-se do livro de registros de terras da Vila de Areia, que, no processo de distribuição desses livros, cometeu-se um equívoco de confundir a Vila de Areia da Paraíba com a Vila de Areias de São Paulo. E aí, este livro está fora do lugar no Arquivo Público de São Paulo. E esse erro ele foi observado pela paleógrafa do Arquivo Público de São Paulo, a Júlia Pimenta. E aí, Ana Maria trouxe essa informação para a gente e logo disse, se vocês quiserem, eu já agilizo uma reunião, e assim ela o fez. Então, uma reunião com o Arquivo Público de São Paulo, com o Arquivo Público da Paraíba, e a Rebeca estava entrando, né, estava há poucos dias na direção, e aí nós também participamos como grupo de apoio do Arquivo Público daqui da Paraíba, justamente para agilizar, para fazer as tratativas para que esse documento fosse reintegrado no seu lugar de origem. Mas, além disso, então esse documento despertou uma outra coisa. Ana Maria era de uma genialidade fantástica. Daí surgiu a ideia de realizarmos um seminário, que foi o seminário Documentos Fora do Lugar, que eu acredito que muitos de vocês ou participaram ou ouviram falar, porque foi um seminário híbrido. Aconteceu no dia 26 e 27 de abril de 2023, ou seja, nós nos reunimos muitas vezes, quer dizer, basicamente um ano atrás, na organização desse arquivo. Então, Ana Maria ela foi a mentora deste seminário, que muito nos honrou. Ela, como membro do grupo, ela nos deu a possibilidade de aprender muito mais sobre essa temática, né? Então, a ideia de realização desse evento surgiu com a perspectiva de discutir o regime jurídico dos arquivos brasileiros de acordo com as normas a que estão subordinados e os princípios em que fundamentam suas práticas e competências, pretendendo também diagnosticar problemas associados ao domicílio legal dos documentos e formular políticas que possam solucioná-los. A construção foi coletiva, mas a mentora foi Ana Maria. O seminário aconteceu de forma híbrida, como eu falei, e foi um sucesso, mesmo sem a reintegração de posse do livro da Vila de Areia, que nós ainda estamos esperando. Há uma burocracia muito grande e nos entristece, porque um dos objetivos do seminário era que essa reintegração fosse realizada. Ana Maria vendo isso, mas infelizmente ela não está mais aqui para ver, e eu espero que quando este documento retorne a seu devido lugar, a gente também possa prestar a devida homenagem. E Ana Maria ela se preocupava com tudo, se preocupava não só com as questões teóricas, com as questões práticas, mas fundamentalmente com o aprendizado, com a troca de experiência. Então, ela era uma pessoa aberta aos estudos, aos grupos de estudos. E uma outra coisa que ela fez enquanto membro do grupo, que também muito nos honrou, foi o convite para participar do 4º encontro de arquivos pessoais, experiências, reflexões e perspectivas. E aí ela nos liga para nos convidar, enquanto GEARC, para participarmos de uma experiência inédita do encontro, que foi denominada por ela Radiografia de uma Experiência. Então, foi um projeto piloto. Acredito que nas próximas edições do encontro vai continuar. E ela disse, o que é que nós queremos fazer? Nós vamos fazer uma radiografia, vamos ver
nos sites, porque ela era além do tempo, ela se preocupava com todos os momentos, com todos os formatos. E ela era muito ligada também à questão dos sites, né, de arquivos, de acervos, e ela estudava. E aí ela detectou, né, no site do acervo de Vladimir Herzog. Então, a ideia era que a gente lesse, destrinchasse, visse se efetivamente as descrições, tudo que estava posto no site, desde a sua arquitetura, desde como chegar às informações e especificamente as questões da tipologia, da descrição, se realmente atendia aos princípios arquivísticos. E aí essa foi a ideia da criação dessa mesa no encontro de arquivos pessoais, né? E também para meu orgulho e satisfação, eu fui contemplada a fazer parte dessa mesa, né? E aí eu fiquei muito feliz porque, fiquei nervosa, obviamente, porque nessa mesa estava Ana Célia Navarro, estava Frederico Camargo, que foi o realizador responsável pelo acervo de Vladimir Herzog, do site, né? E também estava Elizabeth Azevedo, da USP, e Lúcia Maria Veloso, da UF. E no dia que fizemos, foi muito bom, né? Foi remoto. E aí, no outro dia, a Ana Maria me passa um e-mail, dizendo assim: Ana, querida, você arrasou. As melhores perguntas foram as suas. Eu fiquei emocionada, eu me arrepiei. Eu disse: gente, eu estou ouvindo isso, Ana Maria, eu não acredito. Eu acho que eu printei e mandei para as meninas, eu printei. Mas isso é coisa, está no quadro. Eu disse: gente, eu não acredito numa coisa dessa. Até porque eu nem gostei muito, né? Aí ela dizia isso para mim, Ana Maria está dizendo isso para mim, eu não acredito. Coisa de tempo, né? Assim, mas eu fiquei muito emocionada, mas isso reflete o quê? A pessoa maravilhosa, humana, humilde, generosa, que era Ana Maria de Almeida Camargo. Então eu fiquei numa felicidade sem fim. Eu acho que eu virei doutora naquele momento. Bom, então eu vou finalizar por conta do horário, mas gostaria de dizer que Ana Maria nos deixa um grande legado, é verdade, mas sobretudo a certeza de que a vida dedicada à ciência e aos arquivos sempre deve estar em conexão com as pessoas. E nessa conexão, a beleza, leveza, humildade, gratidão e amor. Então, a nossa querida mestra e amiga Ana Maria de Almeida Camargo, o nosso aplauso, admiração, respeito, reconhecimento, gratidão e muita saudade. Ana Maria, presente. Em nome da APB, quero agradecer imensamente a essas 3 mulheres fortes, essas damas da arqueologia, como se refere nossa presidente Gabriela, pela tão grande contribuição aqui nessa mesa. Tenho certeza que foi um aprendizado riquíssimo para cada um de nós. E só queria frisar um pensamento de que nós, arquivistas, conquistaremos o devido espaço junto à sociedade e ao Estado, não somente à medida que estivermos antenados com tudo o que há de mais moderno, seja através da preservação digital ou até mesmo da inteligência artificial. Mas essa conquista se dará à medida que tivermos consciência da dimensão política da nossa atuação. É com uma associação forte, cheia de associados, que o Estado e a sociedade vão ver que a gente existe. Então, se a gente sabe onde quer chegar e a gente sabe que para isso existe um longo caminho a trilhar, não nos furtemos a luta, né? Que o legado de Ana Maria sirva para que a APB seja cada vez mais exitosa no presente e no futuro. É isso. Muito obrigado. Então, a gente agradece, né, as contribuições dessa mesa, esses relatos imprescindíveis. E agora eu peço que a mesa possa se desfazer, agradecendo a professora doutora Lúcia Guerra, a arquivista mestra Ana Andréia e também a Isabel Leão, né, e o nosso mediador, o nosso coordenador de comunicação arquivista da Associação de Arquivistas da Paraíba, Vitor Hugo. A gente está finalizando o evento, mas eu não posso deixar de fazer mais uma vez um convite, né, aproveitando a oportunidade, que vocês possam submeter ainda o trabalho de vocês ao 4º
Seminário Nacional de Governança Arquivista, que será realizado aqui na Paraíba, esta edição, na Universidade Federal da Paraíba, entre os dias 18 e 20 de junho. Né? Inclusive, está com descontos para as associadas, né? Na página do evento você tem desconto. Aproveitando o ensejo, tem a carteirinha, tá? Quem já é associado tem direito à sua carteirinha, que dá benefícios. E agradeço a presença de todas e todos que ficaram aqui até este momento, em todo o efetuado. A gente ainda, antes de finalizar, tem o ápice do evento. Então, convidamos, né, neste momento, a vice-presidente da Associação de Arquivistas da Paraíba, Aurora Maia Dantas, para realizar a entrega da comenda Brígida Lourenço, à arquivista Rita Sampaio, por suas contribuições para o associativismo na arquivologia paraibana. Então, eu peço licença a vocês para ler aqui o texto que eu elaborei para a Rita Sampaio. Boa noite a todos os participantes deste maravilhoso evento, tanto os que se fazem fisicamente presentes, quanto os que participam virtualmente. Sinto-me honrada e agradeço pelo convite que me foi feito para realizar esta merecida e especial entrega da comenda Brígida Lourenço, arquivista Rita de Cássia Sampaio de Azevedo Esteves, em reconhecimento às suas notáveis contribuições para o associativismo na arquivologia paraibana, que, de forma bem resumida, porque são muitas, destaco. Em 2018, quando foi nomeada membro da Comissão Provisória através do Ato Governamental 1338, Rita contribuiu brilhantemente para a institucionalização do Arquivo Público do Estado da Paraíba. Posteriormente, atuou em diversas frentes como coordenadora de políticas arquivísticas da Associação de Arquivistas da Paraíba, APB, na gestão 2020 a 2022, das quais ressalto. Contribuiu para a criação do Boletim Informativo da APB como instrumento de disseminação da arquivologia paraibana. Colaborou na idealização e realização do programa Arquivo ao Vivo, promovido em parceria com o Grupo de Estudos Arquivísticos, GEARC, um evento que reuniu profissionais de diversos estados e gerou conteúdos relevantes de acesso gratuito e permanente. Foi palestrante no 2º Fórum Paraibano de Arquivologia, abordando o tema da legislação arquivística brasileira. Foi membro do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção de João Pessoa, o que a fez apresentar, em 2022, um resumo expandido intitulado A Função Social e Política dos Profissionais de Arquivo no Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção, durante o 9º Congresso Nacional de Arquivologia em Florianópolis, Santa Catarina. Foi responsável por propor e escrever o projeto referente ao segundo seminário sobre transparência e arquivos públicos do Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção de João Pessoa, que infelizmente não foi concluído pelo Conselho, viu? Então, atuou na reformulação do Estatuto da APB, promovendo uma maior participação dos estudantes associados ao garantir a estes do direito de voz, de votar e de ser votado. Representou a APB no Fórum Nacional de Associações de Arquivologia, o FENAC. Participou do grupo de trabalho que elaborou a minuta do projeto de lei para a institucionalização do Arquivo Público Municipal de João Pessoa, lutando especialmente, viu gente, pela criação dos cargos de arquivistas e técnicos de arquivos no quadro do pessoal da administração
em defesa do patrimônio cultural brasileiro. Apoiou as coordenações e os centros acadêmicos de arquivologia da UFPB e UEPB em diversos eventos e ações, como o projeto Sempre às Sextas, o projeto de oficinas Melhores Práticas, o Fórum Práticas Arquivísticas e Formação Profissional, a luta pela expansão de vagas de estágio, aqui. Por essas e outras realizações no âmbito do associativismo na arquivologia paraibana, Rita Sampaio demonstrou o seu comprometimento e a expertise na luta pela visibilidade profissional do arquivista, o que a torna indiscutivelmente merecedora da comenda ora entregue neste encontro paraibano de arquivistas, trilhando agora mais um grande passo por meio do ingresso como estudante da turma pioneira de mestrado do programa de pós-graduação em gestão de documentos e governança arquivística, PPGDARC. Rita é um exemplo de como a luta vale a pena, e a sua trajetória é uma valiosa inspiração para que a APB alcance êxito no presente e no futuro. Obrigada e parabéns, Rita Sampaio. Gente, desculpa, eu fico nervosa, porque não tem como. E aí é como eu disse, resumo foi muito resumido isso que eu escrevi aqui. Mas é. Como assim sou eu? Não venho, gente. Todo mundo está cadeira. Que maravilha! A foto da carteira. Dá licença. Dá licença. Não tem uma foto. É a máscara? Gente, eu tenho um presente aqui para você, viu, Rita? Um presente para você, para as palestrantes, Rita, Ana Isabel, Lúcia Guerra, viu, Lúcia Guerra e Ana Andréia. Esse são. Então, depois eu dou elas para. Depois eu dou. Aurora? 3 segundos. Olha, ajuda. Não, tá belinha. Quase. Eu vou pedir licença à nossa mestre de cerimônias, Maria, para tomar aqui o seu espaço para fazer aqui alguma palavra para o público. Antes da gente se dirigir ao coffee break e encerrar o evento, a gente só queria dizer que estamos sorteando alguns brindes também e pedimos que vocês olhem embaixo de suas poltronas. Se houver uma mensagem fixada, parabéns, vocês podem pegar conosco os brindes lá na frente. Quem tiver o papel fixado aí na poltrona, a gente espalhou pelo auditório. Minha poltrona. Deixa eu ver se eu pego. Foi caiu esse papel. No papel está escrito o nome do brinde, a descrição do brinde que você ganhou. Pode ser produtos da lojinha APB, pode ser livros de arqueologia. Não veio nada. Kevin, poderia colocar o vídeo agora?
arquivistas, o legado de Ana Maria Camargo para o associativismo, vocês podem se dirigir ao copo break. Se achou o seu brinde embaixo da cadeira, você vai receber lá fora. Desejo boa sorte, agradeço pela presença e em nossos agradecimentos a todas e todas, em especial pelas que contribuíram para a realização deste evento, os membros da diretoria AAPB, a coordenação dos cursos de arqueologia da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Estadual da Paraíba e os centros acadêmicos dos cursos de arqueologia da Universidade Estadual da Paraíba e da Universidade Federal da Paraíba. A coordenação do programa de pós-graduação em gestão de documentos e governança arquivista, PPG e do programa o Arquivo Público do Estado da Paraíba, o Arquivo Público do Estado de São Paulo, a Executiva Nacional dos Estudantes de Arqueologia, a Fundação Casa de José Américo. Podem ir, gente, eu estou dizendo aqui, a gente espera que subiu, o Grupo de Estudos Arquivísticos GEARC, as expositoras da Mesa Redonda, ao Grupo Artístico Poética Evocare, o vereador Marcos Henriques e o deputado estadual Chió. Convidamos a todas e todos para se dirigir ao hall de entrada do auditório para confraternizar durante o Coffee Break. Acompanhe também um vídeo de Ana Maria de Almeida Camargo que será exibido em tela. Obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigado, nossa mestre de cerimônia mais especial, Maria Batista. Para viver em estado de poesia.